Boa noite, meus amigos. Que a paz de Deus, o amor do Cristo esteja com todos nós hoje e sempre. Nós vamos estudar hoje o capítulo 26 do Evangelho segundo o Espiritismo, Dai gratuitamente o que gratuitamente recebestes. Preces pagas. E quem vai fazer o estudo para a gente vai ser a nossa amiga Paula, e eu tenho certeza que nós vamos aproveitar bastante o estudo da noite de hoje. Então eu convido a todos para que possamos fechar os nossos olhos, elevarmos o nosso pensamento a Deus com muita fé, com muita confiança, com muita gratidão, e rogar a esse Pai de amor e de bondade que derrame sobre nós a luz do entendimento, que nos ajude a compreender os ensinamentos que serão ministrados na noite de hoje, e que possamos, ao término desse estudo, estarmos mais compenetrados das nossas responsabilidades, dos nossos deveres, para servirmos melhor a causa cristã. Intua, Senhor Jesus, a nossa amiga Paula, para que ela possa nos esclarecer à luz do Teu Evangelho. Graças te damos e que assim seja. Boa noite. Tá ligado, né? Já chega aqui já fazendo feiura, né? Pensando que o microfone está desligado. Boa noite a todos. Que seja de muito proveito na noite de hoje o estudo, que possamos retirar o máximo do Evangelho para o nosso aproveitamento, para o nosso melhoramento. Nós vamos falar sobre o capítulo 26, como já disse o Henrique, preces pagas. E para a gente começar a elencar o assunto da noite, é importante que a gente tenha já bem definido na nossa mente o conceito de prece. O que é uma prece? No Livro dos Espíritos, na questão 659, os Espíritos definem a prece para nós e nos levam à compreensão de como nós devemos fazer essa prece. A prece é um ato de adoração. Orar a Deus é pensar nele, é aproximar-se dele, é pôr-se em comunicação com ele. As três coisas podemos propor-nos por meio da prece: louvar, pedir e agradecer. E o título do Evangelho é Preces Pagas. Se a prece é o nosso contato com o Criador, é o meio direto pelo qual nós temos de elevar o nosso pensamento a Ele e colocar aos seus pés os nossos anseios, as nossas preocupações, tudo aquilo que a gente necessita, tudo aquilo que a gente precisa. Então, preces pagas? Pagas a quem? Pagas a outra pessoa que vai fazer a prece por nós? Ou nós é que temos que fazer a prece e de alguma forma pagar por essa prece a Deus? Ora, meus amigos, Deus não tem necessidade nenhuma de bens materiais. Tudo que nós temos, nós devemos a Deus. Tudo nos foi concedido por empréstimo, para que vivamos a nossa encarnação da melhor forma possível. Sendo assim, o título de hoje nos leva já a pensar que essas preces pagas devem ser pagas a alguém que se proponha a orar e que queira receber uma paga por isso. Jesus, quando esteve aqui no planeta Terra, quando andou por aqui, neste orbe, ele não fez outra coisa senão demonstrar para nós o que era o amor. Nessa caminhada terrena de Jesus,
ele curou os doentes, ele fez com que paralíticos andassem, ele retirou demônios das pessoas, que bem sabemos que não são demônios, são espíritos obsessores, espíritos inferiores, que por algum motivo acompanhavam aquelas pessoas, aqueles cidadãos. E Jesus fazia tudo isso com a imposição das suas mãos. Após realizar as curas, após realizar os seus prodígios, nada ele pedia em troca. Muito pelo contrário, ele muitas vezes falava que não era um feito dele, a tua fé te curou. Ainda colocava para aquela pessoa que foi curada como se fosse somente um mérito dele. Jesus curava pelo seu amor, pelo extremo amor e pela autoridade moral de Jesus. E ainda assim, ele não se sentia no direito de se vangloriar com isso, de achar que estava fazendo muito pelo outro. Mesmo porque nós sabemos que se nós não tivermos fé, se nós não acreditarmos, nada vai acontecer. Não há como acontecer uma cura em nós se não for pela nossa vontade, pela nossa fé, pelo nosso empenho em nos melhorarmos. E Jesus, quando aqui esteve, foi o que mais fez: curar, ensinar o Evangelho e demonstrar a lei de amor. Jesus, por sua simples presença, criava à sua volta um campo vibratório energético, que ativava o potencial fluídico do paciente. Este, pela força do seu pensamento, em sintonia com a carga psíquica do mestre, possibilitava as modificações biopsíquicas, traduzidas pelas curas, razão pela qual Jesus dizia aos pacientes curados: a tua fé te curou. Não há como adentrarmos esse capítulo sem nos lembrar de Jesus, sem nos lembrar do que ele fez aqui no nosso planeta. Em conversa com os seus discípulos e mais algumas pessoas, ele ensinava o Evangelho, ele ensinava o melhor caminhar, a forma como as pessoas deviam se conduzir aqui no planeta. E é aí que começa o nosso estudo de hoje. Disse em seguida a seus discípulos, diante de todo o povo que o escutava: precatai-vos dos escribas que se exibem a passear com longas túnicas, que gostam de ser saudados nas praças públicas e de ocupar os primeiros assentos nas sinagogas e os primeiros lugares nos festins, que a pretexto de extensas preces devoram as casas das viúvas. Essas pessoas receberão condenação mais rigorosa. Isso está no Evangelho de 3 evangelistas, Lucas, Marcos e Mateus. Jesus pede que seus discípulos e as pessoas que ouviam se prevenissem dos escribas, que eram pessoas perigosas entre eles. O Evangelho segundo o Espiritismo, ele nos traz o conceito do que eram os escribas. Nome dado, a princípio, aos secretários dos reis de Judá e a certos intendentes dos exércitos judeus. Isso antes até do tempo de Jesus. Eles eram os secretários, as pessoas que tinham a responsabilidade de transcrever as leis. Essa transcrição era feita por poucos, porque se hoje nós ainda temos dificuldade de acesso de muitas pessoas à leitura e à escrita, imagina antes da vinda de Jesus o quanto era mais difícil. E os escribas, já antes do tempo de Jesus, já eram as pessoas
que tinham essa missão de transcrever as Escrituras. Mais tarde, foi aplicado especialmente aos doutores que ensinavam a lei de Moisés e a interpretavam para o povo. Então, já na época de Jesus, quando Jesus já estava ali com aquele povo ensinando, doutrinando, os escribas já tinham tanto a obrigação de transcrever, mas também de ensinar a lei mosaica. Era deles a responsabilidade de instruir o povo. E os fariseus, tão condenados por Jesus também? Nós fomos lá no Evangelho segundo o Espiritismo também buscar quem eram os fariseus. Jesus condenou os fariseus por sua hipocrisia. Eles faziam muitas coisas só para manter as aparências e davam mais atenção à tradição oral que à palavra de Deus. Eles mais se preocupavam em ensinar para o povo o que o povo deveria fazer, a forma como deveria acontecer, mas eles eram somente legalistas. Faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Porque eles não cumpriam a lei ao pé da letra, mas obrigavam aos outros que cumprissem. Daí a Jesus os chamarem de hipócritas, porque eles não tinham nada na vida deles da condução que eles queriam dar para a vida dos outros. Eles podiam tudo, o povo não podia nada em nome da lei de Moisés. Muitos caíram no legalismo. Obedecer a todas as regras se tornou mais importante que um coração sincero e arrependido. Jesus também condenou seu desprezo e sua falta de compaixão por todos que não conseguiam seguir seu alto padrão de vida. Nós temos no Evangelho vários exemplos dos fariseus querendo condenar o povo. A mulher adúltera é um desses exemplos. Por ela ter errado, a lei falava que a mulher adúltera tinha que ser apedrejada, então era isso que eles queriam fazer. Eles queriam que ela fosse apedrejada, que foi o episódio em que Jesus se juntou a eles e falou que atirasse a primeira pedra quem não tivesse pecado algum. E quem deles iria atirar essa primeira pedra? Que todos eram pecadores e todos sabiam disso. Disse também Jesus: não façais que vos paguem as vossas preces. Não façais como os escribas, que a pretexto de longas preces devoram as casas das viúvas, isto é, abocanham as fortunas. Os escribas eram os rezadores. Então, a pretexto da salvação da alma do falecido, do marido amado, as viúvas davam tudo o que tinha aos escribas para que eles fizessem as preces, porque as preces deles valiam mais do que as preces das outras pessoas. Eles estavam, para eles, na hipocrisia deles e do que eles faziam o povo acreditar, que as preces deles chegariam ao Criador, enquanto as preces das pessoas comuns, as nossas preces, não chegariam até o Criador com tanta força quanto as deles. E isso era medido na quantidade de palavras. Quanto maior a prece, quanto mais o escriba rezasse pelo falecido, maior seria o pagamento. E com isso, os escribas deixavam as viúvas com os seus filhos na miséria. Eles abocanhavam tudo o que o marido tinha deixado. Ficava tudo para os escribas. A prece é ato de caridade. É um arroubo do coração. Cobrar alguém que se dirija a Deus por outrem
é transformar-se em intermediário assalariado. A prece, então, fica sendo uma fórmula, cujo cumprimento se proporciona a soma que custe. Jesus está ali instruindo os apóstolos e as pessoas que o ouviam que a prece, ela é um ato de caridade. Em momento algum, em tempo algum, ela pode ser trocada por valores materiais. A prece é o contato direto da criatura com o Criador. Então não há necessidade nenhuma que essa prece seja feita por outrem e que esse outrem ainda cobre para fazê-la. Nada de errado quando nós nos sentimos fracos, impossibilitados, sem ação, de pedir que as pessoas que gostam de nós, dos nossos companheiros de caminhada, que orem conosco. É um ato de caridade do outro para conosco, desde que não seja cobrado, desde que o outro não espere nada em troca por essa prece, por essa oração. Eu creio que todos nós, hoje em dia ainda existe, mas em menor número, mas eu acredito que todos nós fomos levados, quando mais jovens, às rezadeiras, às benzedeiras. Algumas faziam o benzimento, que nada mais é do que uma oração, uma prece a Deus, aos espíritos bondosos, para que nos ajudassem a livrar daquele mal. No meu caso, era cobreiro de aranha, porque eu não sei onde é que eu arrumava tanta aranha para ter tanto cobreiro, que eu aprendi a casa da benzedeira, eu ia sozinha, e me sentia muito bem de ir. Me sentia bem, era uma senhora agradável, nunca cobrou pela sua oração, e a oração dela fazia efeito, o cobreiro melhorava. Por quê? Porque eu tinha fé que a oração dela ia funcionar e ela estava fazendo um ato de caridade. Ela fazia porque ela se sentia no dever de fazer. Ela aprendeu, segundo ela, aprendeu com a avó dela, isso passou de uma para outra, mas é amor no coração. Se ela não tivesse bondade, se ela não tivesse amor, a prece dela com certeza não ia ser ouvida com tanta rapidez no mundo espiritual. E também tenho certeza que todos nós já ouvimos histórias de pessoas que, em troca de se resolver algum problema, seja de amor, seja de saúde, seja de problemas financeiros, procuram pessoas que se oferecem para rezar, para fazer uma prece, em troca de dinheiro. A gente sabe que acontece isso. E há ainda aqueles que fazem a prece, não esperando talvez a paga material, o dinheiro, mas esperam alguma coisa em troca. Não, eu vou fazer agora, porque lá na frente eu posso me beneficiar, lá na frente eu posso precisar e eu vou me beneficiar. Isso também se torna uma prece paga. Ela vai acabar sendo também, aos olhos de Deus, uma prece que você fez, que nem bem ouvida vai ser por Deus, porque não é um ato de caridade, é um ato de vaidade meu. Não vai ser ato de caridade. Ora, uma de duas. Deus ou mede ou não mede as suas graças pelo número das palavras. Se estas forem necessárias em grande número, por que dizê-las poucas ou quase nenhumas? Por aquele que não pode pagar? É falta de caridade. Se uma só basta, é inútil dizê-las em excesso. Por que então cobrá-las? É prevaricação, é crime. Cobrar por uma prece aos olhos de Deus já
nos alertou Jesus. É crime, é pecado. Nós não precisamos fazer esse tipo de coisa. Nós não estamos aqui para isso, não mais. Nós já deveríamos ter passado dessa fase. O planeta não comporta mais pessoas com esse tipo de pensamento. Esse pensamento podia ser o pensamento lá da época de Jesus, quando Jesus precisou vir até aqui para nos alertar da melhor forma de andar. Hoje em dia, nós temos o Evangelho de Jesus, transcrito por Allan Kardec, para que nós recorramos a ele, para que fiquemos melhores, para que consigamos refletir na nossa melhor conduta, na nossa melhor forma de agir. Deus não vende os benefícios que concede, como pois um que não é sequer o distribuidor deles, que não pode garantir a sua obtenção, cobraria um pedido que talvez nenhum resultado produza. Não é possível que Deus subordine um ato de clemência, de bondade ou de justiça que da sua misericórdia se solicite a uma soma em dinheiro. Do contrário, se a soma não fosse paga ou fosse insuficiente, a justiça, a bondade e a clemência de Deus ficariam em suspenso. Quem está errado não é a pessoa que paga pela prece. Lá na época de Jesus, que eles, os escribas, abocanhavam toda a fortuna das viúvas. Quem estava errada não eram as viúvas. Aos olhos de Deus, elas estavam fazendo um sacrifício muito grande, porque elas estavam se despojando de todos os bens materiais pelo marido que havia morrido, e elas queriam o melhor para aquele ente querido que havia morrido. Aos olhos de Deus, o pecador é o escriba que cobrou, e não a viúva que pagou, porque muito vale o sacrifício dela. O sacrifício de todas as pessoas que ainda hoje procuram pessoas que vão fazer uma prece para ele, prometendo solução para algum problema. Não é ele que está cometendo prevaricação, e sim aquele que se comprometeu a resolver o problema através de uma prece. Esse sim, aos olhos de Deus, vai ter uma condenação terrível, como o próprio Jesus já nos disse no início da mensagem. De onde vem essa ideia que nós temos de que nós precisamos pagar por uma prece? Porque lá, ao tempo de Jesus, se fazia isso. Hoje, ao nosso tempo, em bem menor quantidade, mas ainda existe também. E de onde vem essa ideia? Nós somos reencarnacionistas. Nós já reencarnamos várias vezes e ainda vamos reencarnar muitas outras. E lá atrás, nós já convivemos com esse tipo de situação. E isso está gravado no nosso perispírito. Nós ainda trazemos isso conosco. Infelizmente, ainda é da nossa cultura que nós acreditemos que através do pagamento de bens materiais, nós vamos obter as graças do nosso Criador. A Igreja Católica fazia isso depois da vinda de Jesus. Quando a Igreja Católica se instituiu, ela cobrava até a indulgência, que era o perdão dos pecados. Dependendo do pecado, você pagava uma indulgência, uma multa, para se livrar desse pecado. E as pessoas que não podiam pagar essa indulgência, dependendo do tamanho do pecado, infelizmente, elas iam para o inferno, né? Que era o que era dito para elas.
que nós sabemos que não é bem assim, que não existe, nem o inferno existe. Existe sim o local que a nossa consciência está preservando e guardando para nós. Aí, as pessoas podiam pagar, então podiam também fazer qualquer tipo de mal feito, de crime, de humilhação com os outros, porque não havia problema nenhum nisso, já que ela podia pagar pela indulgência. Martinho Lutero, fundador da Igreja Luterana, se revoltou contra essa questão da cobrança de valores muito altos pela Igreja Católica. Mas Martinho Lutero também, se a gente for analisar a história a fundo, ele também, quando, na fundação da Igreja Luterana, ele tomou posse de riquezas das igrejas católicas, tomou posse de igrejas, e a revolta de Martinho Lutero foi para que não se cobrasse eles, que se consideraram, que se declararam como luteranos, não queriam mais pagar impostos para a igreja. Queriam se ver livres dos impostos. Então, a gente vê que até nessa questão houve, sim, o interesse de bens materiais. Então, isso vem gravado em nós. Nós vamos trazendo isso há muitas encarnações. Isso nos acompanha e não é fácil nos livrarmos dessas culturas que estão muito intimamente arraigadas ao nosso espírito. Mas a hora é agora. E nós precisamos começar. Nós precisamos começar a prestar atenção nos ensinamentos de Jesus, que hoje nos vem com muito mais clareza, através do Evangelho, através do Livro dos Espíritos, através da codificação de Kardec e das obras complementares que estão aí para nos alertar, para nos mostrar o caminho a ser seguido, o que Jesus espera de nós. Ele já esteve aqui, ele já exemplificou, agora nos cabe entender e seguir no caminho correto. A razão, o bom senso e a lógica dizem ser impossível que Deus, a perfeição absoluta, delegue a criaturas imperfeitas o direito de estabelecer preço para a sua justiça. A justiça de Deus é como o sol, existe para todos, para o pobre como para o rico, pois que se considera imoral traficar com as graças de um soberano da terra. Poder-se-á ter por lícito o comércio com as do soberano do universo? Nós queremos olhar para Deus, imaginar Deus comparado a nós, comparado com a nossa pequenez. Deus não precisa de nenhum tipo de bem que nós possamos oferecer para Ele. Ele é que nos dá as graças. Deus, além do amor incomensurável que Ele tem por nós, que é a única coisa que faz com que Ele ainda acredite em nós, que Ele ainda queira ver-nos melhores. Além disso, Ele não espera nada de nós. Ele espera o nosso melhoramento. Ele quer que nós nos desenvolvamos, que nós saiamos dessa nossa pequenez, que nos tornemos espíritos melhores do que somos. Mas para isso, não adianta nós querermos negociar com Deus. Não adianta, não há necessidade, e isso só mostra a nossa infantilidade. A nossa, de querermos dirigir uma prece a Deus querendo negociar com Ele, e também a dos nossos irmãos que se propõem a fazer uma prece por outro e esperar algo em troca. Só mostra infantilidade. A
pergunta 660 do Livro dos Espíritos, ela é muito interessante para o nosso contexto de estudo hoje. A prece torna melhor o homem? De tanto a gente fazer prece a Deus, de tanto a gente pedir a Ele que nos ilumine, que nos dê sabedoria, que nós consigamos ser melhores, sairmos dessa inércia que nós vivemos. Será que quanto mais preces nós fizermos, melhores nós nos tornaremos? Ou será que isso não vale tanto a pena, que eu posso me levantar de manhã e não preciso me lembrar que tem um Criador acima de mim? Eu não preciso pedir que Jesus esteja comigo durante o dia, me amparando e me direcionando as palavras certas, as ações certas. Será que isso, a prece, o tentar ficar conectado com Deus, com Jesus, com os espíritos mais elevados, torna o homem melhor? E os espíritos responderam para Kardec: sim, porquanto aquele que ora com fervor e confiança se faz mais forte contra as tentações do mal, e Deus lhe envia espíritos bons para assisti-lo. É este um auxílio que jamais se lhe recusa, quando pedido com sinceridade. Nosso Pai, Pai de amor, justiça. É Ele o nosso socorro. É Ele a quem todas as vezes que necessitamos, é a Ele que nós recorremos. Achemos nós que ficar distante dEle é melhor? Se nós nos conectarmos melhor com Ele, se todos os dias, em todos os momentos, em todas as horas, nós nos lembrarmos que existe amparo, que nós não estamos sozinhos e que para tudo que nós necessitarmos, Deus estará conosco, nossa vida vai ser melhor. Nós vamos passar a nossa jornada aqui nesse planeta de forma mais suave. Não vai ser tão pesada a nossa carga, porque Ele vai ajudar a fazer com que nós carreguemos a nossa carga com mais tranquilidade. Porque se assim o fizermos, nós teremos mais confiança até em nós mesmos, resignação para entender que nada do que nós estamos passando ou ainda vamos passar é por acaso, que tudo aquilo que é disposto para o nosso enfrentamento aqui encarnados está nos planos de Deus e é para nossa melhoria, é para nossa conquista espiritual. É isso que nós precisamos entender. Quando Jesus curou o paralítico de Cafarnaum, que teve uma dificuldade muito grande para chegar até Jesus, porque hoje um paralítico enfrenta dificuldades enormes, porque não existe rampas para eles, as calçadas são cheias de buracos, mas existe a cadeira de rodas. Aquele que tem condições de adquirir, e mesmo aquele que não tem condições de adquirir, é quase que um item básico. Se ele não tem condições, ele vai receber por doação, vai chegar uma cadeira para ele. É difícil. Imagina lá na época de Jesus, um paralítico que tinha que ser transportado ou numa taipa de madeira, ou carregado pelas outras pessoas, porque não existia cadeira de rodas, não existia um transporte mais adequado. E o paralítico de Cafarnaum, quando ficou sabendo da visita de Jesus por ali, e que ele ali estava ensinando, doutrinando com as suas palavras de amor, pediu aos amigos que o levassem até o mestre. Chegando lá, a multidão era muito grande. Não havia como o paralítico se aproximar de Jesus, pelo tamanho da multidão.
E eles observaram, os amigos, que no local onde Jesus estava tinha uma abertura no telhado. E por ali subiram e içaram o paralítico até Jesus. E Jesus o curou. Mas Jesus o curou, lógico, pela autoridade de Jesus, indiscutível, só ele poderia sim fazer isso, mas pela vontade do paralítico. A fé dele era tamanha, ele já tinha se conectado com Jesus. A cura dele iria acontecer sim, porque a vontade era muito grande. Ele já estava preparado para isso e ele já tinha passado a prova dele. A prova dele se findava ali. Já estava no término dela. E por isso ele foi curado. Por isso. Então, não duvidemos, em momento algum, da misericórdia de Deus para conosco e do seu grande amor. E nos conectemos com Ele através das preces. Na mesma questão, na letra A, Kardec torna a perguntar para os espíritos: como é que certas pessoas que oram muito são, não obstante, de mau caráter, ciosas, invejosas, intratáveis, carentes de benevolência e de indulgência, e até, algumas vezes, viciosas? Kardec quer saber, está perguntando para os espíritos como que algumas pessoas que oram incansavelmente, e aí a gente pode imaginar uma pessoa que fica repetindo palavras, repetindo orações várias vezes e não se melhora. Ela faz preces compridas, a exemplo dos escribas, um infindado palavrório, mas não se melhoram, ela mesma não se melhora. É uma pessoa ciosa, é uma pessoa rude, grosseira, não é benevolente com os outros, não tem nenhum tipo de empatia pelas pessoas que a rodeiam, por quem precisa dela. Kardec, então, quer saber se a prece faz tão bem para nós, que estamos aqui encarnados, por que algumas pessoas que muito oram, que muito fazem prece, ainda assim são dessa forma, não se melhoram? E os espíritos respondem: o essencial não é orar muito, mas orar bem. Essas pessoas supõem que todo o mérito está na longura da prece e fecham os olhos para os seus próprios defeitos. Fazem da prece uma ocupação, um emprego do tempo, nunca, porém, um estudo de si mesmas. A ineficácia, em tais casos, não é do remédio, mas da maneira por que o aplicam. Não adianta ficarmos repetindo uma oração, ou mesmo, sem ser uma repetição de palavras, que seja outro tipo de prece a Deus, se nós não estamos conectados com Ele. Nós precisamos estar conectados, porque palavras decoradas, palavras repetidas, elas não passam pelo nosso coração, elas só saem da nossa boca. E aí, se a nossa prece, se a nossa comunhão com Deus sai do nosso coração, que interessa se ela é longa ou se ela é curta? É o que nós levamos no coração naquele momento. Então, não é o tamanho da prece, não é a longura das palavras que vai fazer diferença nesse momento. Ainda outro inconveniente apresentam as preces pagas. Tem mais um ainda. Tudo isso que Jesus expôs de inconvenientes a respeito das preces pagas, ainda há mais um.
é que aquele que as compra se julga, as mais das vezes, dispensado de orar ele próprio, porquanto se considera quite, desde que deu o seu dinheiro. E não é assim mesmo que acontece? Se eu tiver alguém para fazer o meu trabalho, e eu vou pagar para esse alguém fazer o meu trabalho, eu vou fazer novamente? Eu não vou fazer. Eu vou deixar por conta daquele que já foi pago para fazer aquele trabalho. Só que a prece, ela é nossa. Ela é um trabalho de construção do nosso espírito. É nosso. Nós é que temos que fazer a nossa prece e aprender a fazê-la com fervor. Sabe-se que os espíritos se sentem tocados pelo fervor de quem por eles se interessa. Qual pode ser o fervor daquele que comete a terceiro o encargo de por ele orar, mediante paga? Qual o fervor desse terceiro quando delega o seu mandato a outro, este a outro e assim por diante? Não será isso reduzir a eficácia da prece ao valor de uma moeda em curso? Não necessitamos fazer isso. Se temos alguma dúvida de que pagar por uma prece, seja qual for o tipo de pagamento, era errado, hoje nós temos a certeza que não há necessidade disso. E aquele que cobra bens materiais para fazer o que ele recebeu de graça, porque se ele tem o dom da prece, ele tem o dom da cura, ele recebeu esse dom gratuitamente. Ele deve ser tão agradecido a Deus ao ponto de servir as pessoas que o procuram, para que ele disponha desse dom que ele recebeu gratuitamente do nosso Pai misericordioso. Cada prece, tanto quanto cada emissão de força, se caracteriza por determinado potencial de frequência, e todos estamos cercados por inteligências capazes de sintonizar com o nosso apelo, à maneira de estações receptoras. Sabemos que a humanidade universal, nos infinitos mundos da grandeza cósmica, está constituída pelas criaturas de Deus, em diversas idades e posições. Esse é um trecho do livro Entre a Terra e o Céu, pelo Espírito André Luiz, psicografado por Francisco Cândido Xavier. É tão interessante observar no livro, aí um instrutor, ele está explicando para André Luiz e algumas outras pessoas que acompanham André Luiz, a eficácia da prece e o trabalho que eles iam fazer dali para frente com uma família, aqui encarnada na Terra, que eles foram chamados por uma criança de 8 anos de idade. A prece dela, o pedido dela de amparo, de socorro para Deus foi tão grande, foi tão fervoroso, que chegou à equipe espiritual da qual André Luiz fazia parte. E aí o instrutor dele vem explicando para eles que não interessam as palavras ditas, o que interessa é o sentimento. A prece da criança era como se ela estivesse falando com uma pessoa que estivesse ao lado dela. Palavras simples, palavras de criança mesmo, expondo os sentimentos e as preocupações dela com o que iria acontecer dali para frente. E essa prece chegou ao mundo espiritual e essa equipe abnegada veio ao encontro dela para poder ajudar em tudo que fosse necessário. E é uma história muito bonita, que se desenrola de uma forma que a gente tem um aprendizado muito rico, muito grande. Quem não leu ainda o livro Entre o Céu e a Terra, leia. É um aprendizado muito grande. E em torno da prece, em torno daquilo que nós podemos fazer, daquilo que está ao nosso alcance, daquilo que nós podemos, a todo momento, alcançar, que é o amor de Deus.
No livro A Luz da Oração, psicografado também por Chico Xavier, nós temos outra definição para a prece, outro lembrete acerca da prece. Na dor, ser-te-á divino consolo. Na perturbação, constituirá a tua bússola. Não ouvides que a permanência na terra é uma simples viagem educativa de nossa alma, no espaço e no tempo, e não te esqueças de que somente pela oração descobriremos, cada dia, o rumo que nos conduzirá de retorno aos braços amorosos de Deus. Então, não tenhamos dúvida. Peçamos o auxílio de Deus, peçamos o auxílio da espiritualidade e confiemos neles, porque eles irão nos amparar. E quando nos lembrarmos das pessoas que ainda não têm condições de fazer uma prece por ela só e que forem buscar essa prece sendo paga por outrem, que façamos por eles também uma prece, pedindo que Deus lhes dê sabedoria, que Deus lhes traga o devido conforto necessário para que eles consigam mudar sua sintonia, porque em qualquer momento da vida nós podemos escolher uma nova direção, tomar um novo rumo, fazer outras escolhas, em qualquer momento. Não interessa se já estivermos com 80 anos de idade, mas se com 80 anos de idade a nossa escolha for por nos melhorarmos, para escolher o caminho do amparo de Deus, do amor de Deus, que o façamos na hora que nos sentirmos abraçados por Deus, porque Ele está sempre conosco. Ele não nos abandona um minuto sequer. E é na dor aonde mais sentimos a presença de Deus. É na dor que Ele nos carrega nos braços. Que Deus nos abençoe, que nos auxilie, que nos ajude a nos melhorarmos e que as nossas preces sejam entendidas pela espiritualidade como saídas mesmo do nosso coração. E que não façamos preces longas, esperando que essas preces longas serão melhor entendidas por Deus, por Jesus e pela espiritualidade. Amigos, vocês vão observar que o som piorou para vocês aí, tá bom? É que nós tivemos que mexer aqui um pouquinho, que nós estávamos com um problema aqui. Então a gente conseguiu ficar até o fim do estudo, que o pessoal gostou muito da sua palestra. Que Deus te abençoe por isso. E então o som deu uma pioradinha, mas daqui a pouco provavelmente a gente consiga retomar aquele som que a gente estava antes, tá bom? Nós vamos fazer a prece encerrando esse primeiro momento e daqui a alguns minutos nós voltamos com a aplicação do passe. Nós não vamos parar a transmissão, vai continuar transmitindo. Vocês vão estar escutando o som ambiente aqui. Depois, na hora do passe, a gente vai tentar retomar da forma que estava, tá bom? Então eu convido a todos para que possamos fechar os nossos olhos, elevarmos o nosso pensamento a Deus, nosso Pai de amor e de bondade, e rogar a Deus que derrame luzes sobre nós. Senhor, meu Deus, depois de um estudo tão maravilhoso que nos ensina quão importante é a prece em nossas vidas e o quanto devemos fazer estas preces de coração puro, aberto, orar uns pelos outros, sem nenhum tipo de interesse, mas simplesmente porque aprendemos contigo que devemos nos amar. Agradecemos imensamente por tudo que temos aprendido ao longo desta existência física, nestes conhecimentos que o Senhor nos permite adquirirmos aqui nesta casa abençoada.
que a tua paz, que a tua luz possa ser estendida a todos os nossos irmãos que nesse momento estão internados no quarto de hospital, ou então em repouso em suas casas, que eles sintam a tua presença, que eles fortifiquem a saúde e encham de esperança e fé seus espíritos. Graças te damos, Pai, que assim seja. Então, conforme nós falamos, vocês preparem aí uma garrafinha com água, uma jarra com água, e daqui a uns minutinhos a gente retorna com a transmissão do passe, tá bom? Então, com o nosso pensamento elevado em Deus, nosso Pai de amor e bondade, possamos
fechar os nossos olhos com muita fé, com muita esperança, com muita gratidão a Deus. Gratidão por tudo que temos recebido até hoje em nossas vidas. Gratidão pela oportunidade de estarmos aqui encarnados nesse momento que é tão decisivo na história da humanidade. Obrigado, meu Deus, por querer provar, testar a nossa fé. E eu te peço, meu Pai, que ajude a cada um de nós, seus filhos, a vencermos a nós mesmos, a vencermos o medo, a vencermos a desesperança e a confiarmos que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Pedimos às equipes espirituais superiores que fazem a vontade de Deus Pai Todo-Poderoso, que nesse momento possam visitar cada um dos nossos irmãos que fazem parte desta família abençoada do GEB e que nesse momento estão aqui conectados, ligados, sintonizados nesta prece bendita. Que de todos os pontos partam as equipes espirituais em nome de Deus e possam adentrar os lares, os locais de trabalho, onde quer que esteja alguém conectado conosco nesse momento, Pai. Que os teus mensageiros possam alcançá-los, colocando a mão iluminada sobre suas cabeças e derramar abundantemente os recursos de paz, de equilíbrio, de saúde e de confiança. Respira fundo, profundamente, enche os seus pulmões de oxigênio e agradeça a Deus por estar respirando livremente, enquanto tantos irmãos nossos lutam por conseguir respirar. Um gesto tão simples, Pai, e tão importante nos dias de hoje. Há quanto tempo, Pai, o Senhor nos dava essa bênção e nós nunca havíamos reconhecido o quanto era importante para nós podermos respirar livremente, o quanto era importante para nós podermos nos abraçar, nos beijarmos, estarmos juntos. Perdoa-nos, Pai, pois tínhamos tudo isso e preferíamos nos isolar na tela de um celular. E hoje, quanto é desejado por nós os encontros, os abraços, as pequenas reuniões familiares. Mas nós temos fé e confiança que tudo isso retornará às nossas vidas quando a lição for aprendida neste momento de pandemia. Respira e agradece ao teu Criador. Que Deus cuide da tua saúde física e mental.
Pedimos, Pai, que abençoe também estes vasilhames com água, derramando sobre estas águas, Pai, a medicação necessária, o recurso fluídico que possa fortalecer a saúde de nossos irmãos. E agora eu gostaria de pedir a todos que estão ligados conosco neste momento, que com toda a força de seus pensamentos, começassem a imaginar as pessoas que vocês desejam que recebam também as bênçãos desta vibração. Alimente em suas mentes a imagem destas pessoas. Coloque cada uma delas no seu pensamento. É como se você estivesse vendo elas aí, junto ao teu lado, enquanto Deus derrama sobre elas, através dos mensageiros espirituais que se encontram aí, junto a cada um de vocês. Deus derrama uma chuva de bênçãos, que cai abundantemente sobre elas. E nós podemos observar que os seus semblantes, antes tensos, estão mais serenos, mais tranquilos, mais confiantes. Que a luz de Deus envolva todos estes irmãos. E o amor do Pai a todos preencha, dando uma vitalidade, dando-lhes uma força que os surpreende e que faz com que seus olhares olhem para o horizonte à frente, na certeza de que nada, absolutamente nada, acontece sem que o Pai o permita. Agradecemos, Senhor, pela oportunidade bendita. E queríamos aqui recordar a oração que o nosso irmão mais velho, que tanto nos ama, que deu a sua vida por nós, nos ensinou. Quando disse estas palavras maravilhosas, que até hoje ecoam no fundo de nossa alma. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino.